aqui mais uma vez, né? Estivemos aqui pela manhã. E também temos o desafio de ministrar essa mensagem agora à noite. Queria que você estivesse bem à vontade nessa noite. Estivesse com uma disposição de receber realmente. Irmãos, eu cometi dois erros aqui. O primeiro deles é que tem sala de adolescente. Os adolescentes podem seguir com o irmão Pedro, está lá atrás, ó, saindo. Sala de adolescente. E o outro é que nessa quinta-feira em particular, é aqui na igreja o pequeno grupo e não nos lares. Líderes e anfitriões, aqui na igreja, quinta-feira. Amém. Amém. Muito bem. Então, que haja toda uma disposição, uma liberação nessa noite, no seu coração, de encontrar seu lugar na adoração, de encontrar nessa noite a direção de Deus para a sua vida. Nós vamos ler um texto da palavra do Senhor. Pedir os meninos que eu vou ficar aqui mais um instante. Lucas 22. Eu queria que você ficasse de pé, só mais um momentozinho aí, rápido, fazer essa leitura. Vamos ler o capítulo 22 de Lucas. Vamos ler alguns versículos. Amanhã nós lemos uma porção maior, mas eu vou ler só um versículo mesmo para te ganhar tempo aqui nessa noite. E ao decorrer da mensagem nós vamos lendo alguns versículos também. De pé todos, Lucas capítulo 22. Eu vou ler só o versículo 20, tá? Versículo 20, que diz assim: semelhantemente, tomou o cálice em suas mãos, depois da ceia, dizendo estas palavras: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que será derramado por vós. Algumas outras traduções vai dizer: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Feche os seus olhos agora por um momento. Nós estamos em um ambiente espiritual, um ambiente profético. E com certeza Deus tem planos, propósitos. Deus quer nos mover nesse lugar, nesta noite. E com liberdade. Se você não entrou ainda nesse culto, se você ainda não se moveu, se você não encontrou ainda o seu lugar de oração, vamos louvar essa canção, parte dela. Eu queria que você abrisse seu coração ao Espírito Santo. Que você convidasse o Espírito Santo nesta noite. Grande Feche seus olhos agora. é o Senhor e muito digno de louvor. Espírito Santo. Isso, adora. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Adore o Senhor nesta noite. A alegria de toda a terra. Grande Adore o Senhor. é o Senhor em quem nós temos a vitória. Oh, Espírito Santo. E que nos ajuda contra o inimigo. Liberdade neste lugar, Senhor. Por isso diante dele nos prostramos. Oh, Espírito de Deus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Você pode fazer melhor nessa noite. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, Pois só tu és, Senhor. pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Dê um aplauso bem forte ao Senhor nessa noite. Aplauda o Senhor com alegria. Isso, com alegria, com liberdade. Pode sentar-se nesta noite. Obrigado, tios, irmãos do louvor. Que bênção, que liberdade, que ambiente espiritual, que ambiente oportuno o Senhor nos proporciona nesta noite, neste lugar. O tema que nós iremos caminhar nesta noite, eu quero chamar a sua atenção, quero prender sua atenção aqui nesta noite, que todo desinteresse, que toda fortaleza, toda potestade, toda falácia do inimigo, toda estratégia do inimigo nessa noite, para roubar sua atenção, para tirar você do foco, para tirar você da inspiração, seja cancelada nessa noite. Eu profetizo toda falta de interesse nessa noite por terra, neste lugar. Não deixe ninguém roubar sua atenção, não converse agora, não saia do seu lugar, não se mova. Que haja interesse e vontade de ouvir a voz de Deus. Nós iremos caminhar sobre este tema nesta noite. Vivendo a dimensão da nova aliança. Vivendo a dimensão da nova aliança. E nós usamos o texto básico de Lucas, capítulo 22. Eu li apenas um versículo para nós ganharmos tempo na ministração, na explanação da mensagem. Hoje nós vamos falar de um Deus que tem prazer, que se agrada em se manifestar, em se relacionar com o seu povo. Uma das características de Deus, da pessoa de Deus, é que Ele é um Deus que tem interesse de estar próximo, de se relacionar, de conversar. É um Deus que gosta de entrar na nossa intimidade. Por isso que, em oração, quando o pastor Tiago nos entregou esta missão e este desafio, quando em oração o Senhor nos inspirou nesta palavra, que é vivendo a dimensão da nova aliança. E nós vamos falar sobre esta aliança. E uma das primeiras coisas ou verdades que queremos declarar nesta noite é que nós servimos a um Deus que é um Deus de alianças. Repita comigo nesta noite: Deus, mais forte que você puder, Deus, o nosso Deus é um Deus de alianças. O nosso Deus é um Deus de promessas. E nós estamos vivenciando nesses últimos dias debaixo de uma aliança. Para que tenhamos mais clareza nesta fala, seria interessante pensarmos de fato o que vem a ser uma aliança. Aliança é um pacto, aliança é um compromisso entre pelo menos duas partes, onde há um envolvimento, onde há uma decisão. E antes de qualquer coisa, antes de caminhar nesta palavra, eu preciso dizer duas coisas sobre aliança, ou este Deus de alianças. Primeiro, nós só estamos aqui nesta noite porque alguém no passado se disponibilizou em fazer uma aliança. Olhe para quem está ao seu lado nesta noite
pegue na mão dele, na mão dela, diga aí para ele, para ela: você é fruto de uma aliança. Deus decidiu, no eterno passado, no seu eterno conselho, em uma dimensão e em um tempo que nos é desconhecido, fazer uma aliança, um pacto na eternidade, com um povo que ainda seria levantado. Segunda coisa que eu queria dizer nessa noite, muito importante também sobre aliança, muito importante, para que tenhamos clareza nesse texto. Além de Deus ser um Deus de aliança, de promessas, de pactos, esta aliança, lavrada por Deus, ela foi uma decisão única e exclusiva de Deus. Em outras palavras, nós só estamos aqui porque Deus decidiu em nos encontrar. Quem pode dizer amém? Nós só estamos aqui nesta noite, queridos irmãos, porque Deus decidiu em se aliançar-se conosco, em se revelar. Em outras palavras, ninguém está neste lugar nesta noite, neste recinto nesta noite, por suas próprias forças, por suas próprias decisões, por suas próprias vontades ou por suas próprias escolhas. Há uma aliança por trás das sombras. Há uma aliança, há uma decisão, há uma escolha de Deus, há um desejo de Deus. A palavra do Senhor diz, e o próprio Cristo, ele é autor desta palavra, ele disse, em João 16, não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós, para que vades e desfruto, e o vosso fruto permaneça. Por isso, que eu quero cancelar nessa noite qualquer dúvida, qualquer incerteza. Em outras palavras, eu estou querendo lhe dizer que você não está aqui por acaso, que você não está aqui fruto de uma fatalidade, fruto de um erro, fruto de uma escolha impensada, não. Você é um produto, é um resultado exato da escolha de Deus. Você é um produto exato, completo, perfeito, iluminado, criado em detalhes por uma escolha de Deus. A aliança de Deus lhe acompanha antes mesmo de você nascer. Ainda antes que você existisse, quando você for gerado nas entranhas da sua genitora, Deus já havia lhe escolhido. Deus já tinha feito aliança com você. Isso aqui é fato. Muito bem. Nós poderíamos discorrer em muitas alianças que Deus desenvolveu ao longo da história bíblica, no passado, desde Adão até os dias de hoje. Nós vivemos debaixo de alianças, de promessas, que se desdobraram ao longo da história cristã. Desde o Éden, Deus buscou Adão para relacionar-se com ele. Tivemos pelo menos 7 ou 8 alianças ao longo da história, que nada são do que dispensações, períodos de tempo onde Deus se agradou a revelar-se aos homens. Muito bem, eu poderia falar da aliança adâmica, noética, mosaica, davídica, a aliança que Deus fez com Israel, mas eu queria, por conta do nosso tempo, trazer a reflexão sobre uma aliança apenas. Aliança da graça. Repita comigo nessa noite. Aliança, mais forte, aliança da graça. Nós estamos debaixo de um concerto.
Como eu falei, não somos fruto de uma reflexão impensada. Não somos fruto de um acaso, não. Deus planejou exatamente, em detalhes, a vida da igreja. Por isso, que uma das primeiras inverdades que eu queria desconstruir nesta noite é a ideia que vivemos um tempo de caos para a igreja. Existe por aí alguns profetas do caos que assumem a palavra e dizem que nós estamos vivendo um tempo de caos na igreja, de percas, de desfavores. Esses profetas de plantão trazem aí a sua expectativa sobre a igreja. E eu queria, primeira coisa, desfazer e desconstruir essa fala. Eu quero dizer, nesta noite, em primeira mão, que nós estamos vivendo um tempo de plenitude. Que nós estamos vivendo um tempo da graça e da bondade de Deus. Uma coisa é eu entender que a igreja, ela é um corpo místico. Que a igreja, ela é espiritual, mas também ela é local. Nós estamos aqui nesse ambiente e há várias pessoas, vários pensamentos que não podemos julgar ou ajuizar. O que eu estou querendo dizer em outras palavras é que a igreja, ela não é falida, ela não é destruída, ela não é vencida. A igreja está de pé e você faz parte dela. Jesus disse, veja bem o que ele disse: eu edificarei a minha igreja e nem os portais do inferno prevaleceriam sobre ela. A primeira coisa que eu quero levantar nessa noite e dizer, que nós estamos de pé como igreja. Que a igreja, ela está de pé. Que a igreja, ela é militante. Que a igreja, ela é triunfante. E nós estamos de pé. Apesar das lutas, dos reveses, das dificuldades, das crises, apesar dos desconfortos, das tribulações, apesar das angústias que atravessamos ao longo da história, nós estamos de pé como igreja. Nós estamos de pé diante do Senhor. Muito bem. E para entendermos melhor isso, temos que pensar ou pedir revelação de Deus para esse nosso tempo. Por isso que temos que refletir sobre algumas vozes na igreja. Pessoas que só querem atacar a igreja, julgar a igreja, apontar a igreja. Tem pessoas que só vivem assim, de atacar, de julgar, de apontar e buscar erros na igreja. Sim, nós entendemos como igreja que desde os primórdios da igreja primitiva, ao longo desses 2000 anos, a igreja teve sim problemas. A igreja teve dificuldades. A igreja atravessa lutas, tempos difíceis. Atravessa tempos de reveses, de percas, de lutos. Mas isso não nos dá o direito de olhar para a igreja de Cristo e dizer que ela está falida ou que ela está vencida. Pelo contrário, a igreja permanece de pé. A igreja está triunfando, a igreja está lutando. Mais de 2000 anos de história se passaram. E a igreja resistiu aos tempos. A igreja resistiu às heresias, às filosofias. A igreja resistiu às violências que sofreu ao longo da história. E ela é, em mais de 2000 anos de história, a única instituição que se manteve de pé em frente às lutas. Por isso que Jesus disse que a igreja é resultado da sua decisão. Que a igreja tem um seu fundador. A Bíblia diz que ele fundou a igreja e nem sequer os portais do inferno prevaleceriam sobre ela. Muito bem. Mas que tempo é esse que nós estamos vivenciando? Nós estamos debaixo de uma aliança. Aliança da graça de Deus. Paulo vai dizer em Gálatas 4 que esse é o tempo de plenitude. Em que Jesus veio como Filho de Deus, subiu a cruz do Calvário, morreu, ressuscitou o terceiro dia e encerrou sobre nós um tempo de plenitude. Um tempo de derramamento do Espírito Santo.
Nós estamos vivenciando um dos tempos, ou o tempo de mais oportunidade da graça e do amor de Deus para a humanidade. Nós estamos debaixo de um ambiente de graça. Nós estamos vivenciando um tempo da misericórdia, do perdão, do amor, da consolação. Nós estamos vivenciando a cada dia um tempo de amor e de graça do Senhor. Muito bem, mas eu também gostaria de falar, introdutoriamente, sobre os prejuízos de vivermos debaixo dessa nova aliança, dessa nova graça, desse novo momento da história, desconhecendo o que seja a nova aliança. Sim, infelizmente é uma realidade dizer que muitas pessoas estão inseridas, até vivendo debaixo da nova aliança, mas desconhecendo completamente as condições, as realidades, os termos dessa nova aliança. A nova aliança é a aliança plena que Deus fez conosco na cruz do Calvário, onde o próprio Jesus entregou a sua vida, derramando o seu sangue por nós, para que tivéssemos a graça e o perdão em nossas vidas. Ele mesmo disse, quando vivia a expectativa da última semana, onde ele sabia que seria entregue, que seria levado à morte, que iria cumprir o plano do Pai. Ele reúne os seus em uma mesa, senta com seus discípulos e declara a realidade inaugural da nova aliança. Viver às margens dessa nova aliança traz consequências e percas irreparáveis para nós como igreja. Escute, se nós tivéssemos mais conhecimento, se nós tivéssemos mais habilidades, se nós tivéssemos mais entendimento como igreja, o que é viver debaixo da dimensão da nova aliança, nós seríamos diferentes. Nossos cultos seriam diferentes. As nossas orações seriam diferentes. As nossas intenções seriam diferentes. Se tivéssemos conhecimento, tivesse mais abertura, mais entendimento, se buscássemos melhor, buscássemos mais o entendimento do que é caminhar na nova aliança, certamente estaríamos melhor como igreja. Certamente teríamos uma vida cristã mais fortalecida. Certamente teríamos uma fé mais restaurada no dia de hoje. Por isso que vivemos debaixo da nova aliança, desconhecendo o que ela é, o que ela propõe, é viver certamente uma crise na nossa identidade como cristão. Viver debaixo da nova aliança, desconhecendo as condições de Deus para essa nova aliança, gera em nós como igreja uma das maiores crises da nossa identidade. Em outras palavras, o que é isso? Em outras palavras, é dizer o seguinte, que podemos entrar aqui de domingo a domingo, ouvir louvores, ouvir mensagens, e vamos sempre sair vazios. E não vamos termos crescimento. Porque infelizmente é verdade isso. Há pessoas que estão há muito tempo na igreja, que já vivenciaram muitas coisas, já ouviram muitas pregações, já ouviram muitos estudos, mas nunca abriram o coração para entender o que é realmente a nova aliança. E isso tem gerado grandes prejuízos espirituais. Por isso que um dos passos importantes para vivermos a nova aliança é entender o que é a nova aliança. E o que é a nova aliança em Cristo Jesus? A nova aliança em Cristo Jesus, ela é uma extensão conceitual da aliança que Deus fez com Abraão no passado, onde nós temos o registro no capítulo 12 de Gênesis, capítulo 15. Se você abrir a sua Bíblia, depois você pode conferir,
nessa leitura, você vai ver Deus levantando-se e fazendo promessas a um homem chamado Abraão. Esta aliança abraâmica, ela seria uma sombra futura do que seria a aliança da graça. Muito bem, aliança da graça. Mas, vamos pensar um pouco mais sobre o que é aliança. Vejam bem, às vezes nós desconhecemos, às vezes nós não temos a dimensão exata do poder de uma aliança, da força de uma aliança. Muitas vezes nós desconhecemos, ignoramos a força e o poder de uma aliança. Para tanto, eu queria trazer apenas alguns exemplos para que você tivesse compreensão o que é uma aliança bíblica, o que é uma aliança de Deus para com os homens. Quem é esse Deus de eternas alianças? Para que você tenha nessa noite a oportunidade, de fato, de direito, de ingressar na dimensão desta nova aliança. E com certeza, se você abrir o seu coração, se houver uma disponibilidade plena na sua vida hoje, seguramente os efeitos dessas palavras serão efeitos tremendos na sua realidade pessoal, individual, como igreja e como cristão. O poder de uma aliança. Claro que eu estou pautando a minha fala debaixo do conceito de aliança bíblica. Aliança bíblica não é apenas um mero acordo simples. Não. Aliança tem implicações. Aliança não é apenas um concerto humano. Não. Aliança bíblica tem peso. Para tanto, eu queria trazer alguns exemplos para você pensar e refletir nessa noite o que é aliança. Para você encontrar a sua identidade nesta noite. Primeiro, aliança é algo tão sério para Deus, que quando Deus resolve, depois de 430 anos de servidão no Egito, onde os hebreus, o povo de Deus, viviam debaixo de um jugo pesado, em cárceres, em prisões, em trabalhos forçados, vivendo uma vida de servidão e de miséria, de opróbrio e de vergonha. 430 anos, diz a Bíblia que havia choro, gemer, angústia e servidão. A palavra do Senhor vai dizer que este choro subiu ao coração de Deus. Então Deus ouviu o clamor daquele povo e então decidiu descer e visitar a sua promessa. Descer e visitar a sua herança. Diz a Bíblia que Deus decidiu escolher um homem para libertar aquele povo, por nome Moisés. O capítulo 3 de Êxodo vai revelar esse grande encontro desse Deus de promessas, desse Deus de alianças, com este homem vocacionado por nome Moisés. Escute isso, e você vai ver o que é o peso da aliança. A Bíblia diz que Moisés, ele viu a sarça ardendo. Ele viu aquela obra maravilhosa ali acontecendo. Ele se aproximou para ver, para entender que mistério era aquele que a sarça ardia e não se consumia. E diz a Bíblia que uma voz soou e disse: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu pisas santo és. Moisés então indagou e disse: quem és tu? O Senhor falou algo tremendo a Moisés, que vai mostrar-nos o peso da aliança. Ele disse: Moisés, eu sou o Deus dos teus pais. Eu sou o Deus de Abraão, de
de Isaque e de Jacó. O que eu acho tremendo nesta fala de Deus é que Deus revela a Moisés o poder que tem uma aliança. Eu disse isso pela manhã. Veja o poder da aliança. Veja o peso, o impacto, a seriedade, a responsabilidade que Deus tinha com Abraão, com os patriarcas, com Abraão, com Isaque e Jacó. Quando Deus se revela a Moisés, ele vai se deixar permitir, ele vai se deixar tomar sobre a sua própria identidade como Deus. Isso é tremendo, irmãos. Sobre a sua própria identidade, ele vai dizer: eu sou o Deus da aliança de Abraão, de Isaque e de Jacó. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer nesta noite é que o próprio Deus, por causa da aliança que teve com Abraão, ele deixou-se permitir, ele emprestou-se, ele herdou o nome do próprio Abraão por causa do poder da aliança. Ele não hesitou em dizer: quem sou eu? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu quero que você compreenda o peso da aliança. Eu quero que você entenda a convicção de que nós não estamos aqui por acaso, mas que há uma herança muito forte. Eu sou o Deus de Abraão. Deus herdou o próprio nome de Abraão por causa da aliança. Um outro exemplo que eu acho tremendo sobre a aliança. A Bíblia diz em Josué 9, que quando os reis se levantam, a península se levanta contra Josué para lutar contra os hebreus, contra Israel, jebuseus, fariseus, heteus, heveus, Israel estava em guerra e muitas nações se resolvem pelejar contra Israel. Josué 9 diz o texto que uma nação que conhecia o que Deus fez através de Josué, seu exército, uma nação chamada Gibeonitas, eles foram estratégicos. Eles sabiam que Deus era um Deus de alianças. E eles resolveram tomar uma estratégia e enganar a Josué. E diz a Bíblia, depois você pode ler isso no capítulo 9, que aquela nação enganou Josué. E Josué fez uma aliança com aquele povo. E por conta daquela aliança, Israel desceu, pelejou contra todos os reis, feriu todos os inimigos. Mas quando descobriram que os gibeonitas também faziam parte dos inimigos, quando descobriram que havia uma aliança, eles não puderam tocar nos gibeonitas. A seriedade e o poder que é uma aliança, eles não tocaram os gibeonitas por causa da aliança. Aliança é coisa séria. Aliança é coisa pesada. Um outro exemplo que eu gosto sempre de citar. Quando Deus faz as coisas, Ele não é obrigado a nos revelar. Deus, Ele não precisa nos dar satisfação. Mas quando Ele tem uma aliança com o homem, irmãos, Ele dá satisfação do que Ele faz. A Bíblia diz que quando Deus decide, lá no Gênesis, destruir Sodoma e Gomorra, por causa dos pecados inflamados, por causa do cheiro do pecado que subia as narinas de Deus, quando Deus decide descer sobre os ímpios, quando a medida do pecado se completa, diz a Bíblia que Deus decide destruir Sodoma e Gomorra, mas por conta da aliança que ele tinha com Ló, com Abraão, ele diz: eu não posso ocultar o que farei a Sodoma e Gomorra aos olhos de Abraão, meu servo. Veja o poder de uma aliança. Diz a Bíblia, então, que Deus revela que iria fazer.
E então Moisés, e então Abraão entra em um processo de intercessão pelos seus sobrinhos, pelas suas gerações. E Deus diz por cada aliança: ainda que haja 10 justos da cidade, da intercessão de um homem. Aliança é coisa séria. Mas muito bem, eu queria considerar alguns aspectos sobre esta nova aliança. Primeira coisa que eu queria dizer nesta noite, sobre esta aliança chamada graça. Esse tempo, esse favor imerecido. O que é a graça de Deus? É o favor imerecido. É esse tempo que nós vivenciamos. É o tempo de oportunidade. É o tempo de favores. É o tempo da liberdade do Senhor. O tempo da misericórdia de Deus. Mas eu preciso entender que esta aliança, para viver nessa dimensão da nova aliança, eu preciso entender que essa aliança existe algumas condições, alguns termos. E em rápidas palavras, nós iremos explorar nessa noite esses termos. Primeira coisa, eu quero que você repita comigo. Toda aliança, mais forte, toda aliança exige uma promessa. Toda aliança tem uma promessa. Muito bem. Tomando esta aliança abraâmica como a sombra da nova aliança, lá no capítulo 12, capítulo 15 de Gênesis, Deus vai revelar-se a Abraão e vai escolhê-lo como patriarca de uma grande nação. E Deus lhe faz uma promessa. Nós falamos aqui nesta noite que toda aliança tem uma promessa. Muito bem. A Bíblia diz que Deus visita Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que tu não sabes. Abraão creu. A Bíblia diz que Deus se revela a Abraão e diz: Abraão, a tua geração será como as estrelas dos céus. A tua geração será como o pó miúdo da praia. Será uma geração poderosa. Será uma geração graciosa. E às vezes, por não entendermos a nova aliança, nós pensamos que essa aliança, essa geração, esse povo da promessa de Abraão são judeus. Não. Esse povo que Deus falou para Abraão não são judeus apenas. Eles fazem parte. Mas a multidão, a poderosa geração que Deus promete a Abraão é a igreja de Deus. É o povo de Deus. O que eu quero falar aqui nesta noite: Abraão passou, foi recolhido para o seio do Pai. Mas a promessa de uma grande nação está de pé nesta noite. A promessa de sermos uma grande nação está diante do Senhor nesta noite. Em outras palavras, para quem nós estamos falando nesta noite, nós estamos falando nesta noite para o povo mais poderoso desta terra, a semente de Abraão, a herança de Abraão, o povo santo, eleito, o sacerdócio real, escolhido por Deus. Muito bem. Não podemos perder isso de vista. Toda aliança tem uma promessa. Muito bem. Se nós percebermos, esta promessa de Deus a Abraão, ela não se completa nos dias de Abraão, nem nos dias dos patriarcas, nem nos dias dos apóstolos. Essa promessa de Abraão, e é isso que eu quero abrir, é isso que eu quero fazer agora. Eu quero abrir um parêntese profético para dizer algo muito importante para você nessa noite. É que essa promessa
que Deus faz a Abraão no capítulo 12, capítulo 15 de Gênesis, ela não é uma promessa que se encerra em Abraão, ou nos apóstolos, ou apenas no período pós-apostólico, os patriarcas, não. Eu quero dizer nessa noite para você, para que você renove a sua fé, a sua esperança, para que você renove o seu entendimento, para que você entre na dimensão da nova aliança. Esta promessa de prosperidade, de crescimento, de Deus para Abraão, ela está aberta, ela está viva, ela está pertinente, ela está viva hoje para os nossos dias. Quem nós somos? Quem você é nesta noite? Você é simplesmente o povo da promessa de Deus a Abraão. Diga para quem está ao seu lado, você não é qualquer um. Você é alguém que faz parte da promessa. Você é alguém escolhido. E o que Deus diz para Abraão? Abraão, a tua semente, você entende isso, irmãos? A tua semente será uma semente poderosa, será uma semente próspera, será uma grande nação, será um povo poderoso sobre esta terra. Quando eu penso nessa promessa, irmãos, eu aplico isso a nós como igreja. Olha, irmão, isso aqui é muito tremendo. Aonde essa promessa, ela vai desaguar-se. Essa promessa, escute, irmãos, não ficará vazia em nós. Essa promessa, ela não terminará em nós. Isso é o mais tremendo. Essa promessa de Deus a Abraão, que por extensão chegou a nós como povo, como semente de Abraão, ela não findará em nós, ela não terminará em nós. Essa promessa, ela irá alcançar a nossa geração, a nossa casa, os nossos dias, as nossas vidas. Nós somos semente da promessa, semente de Abraão, e em nós, Deus irá cumprir cada palavra dita em Abraão. Irmãos, isso é tremendo. E quem serão os alcançados desta promessa? Levante a mão comigo nesta noite. Será a tua casa, será os teus dias. Você verá o cumprimento das promessas de Deus nos dias de hoje, nos dias em que nós estamos vivenciando, irmãos. Isso é coisa grandiosa. Abraão descansa, mas o Deus de Abraão está de pé nesta noite, está neste lugar. As suas promessas estão de pé hoje, e Deus está chamando a sua atenção hoje para entrar nessa nova dimensão e dizendo para você: levanta-te, tu és semente de Abraão, tu és semente da promessa. Por isso eu te digo nesta noite, não fica de cabisbaixo, não fica triste, desfalecido, tu não estás vencido. Há uma promessa sobre a tua vida, há uma promessa de misericórdia, de transformação, de restauração, há uma promessa de cura, há uma promessa de crescimento, de expansão. Você será a pessoa que Deus irá usar nessa geração. Através de você, Deus irá impactar a sua casa, impactar os seus filhos, impactar a sua geração. Alguém pode dizer amém? Você está debaixo de uma promessa. Você não pode recuar. Você não pode dar para trás. Você não pode parar. Você tem que avançar. A promessa tem que se cumprir. A promessa tem o seu fiel cumprimento. Porque quem te prometeu é fiel para cumprir, meu irmão. Não foi o homem, não foi o desejo da mulher, não foi o pensamento do homem, mas foi Deus. E Paulo vai dizer acerca desta promessa, quando ele se revela aos Filipenses, ele vai dizer isso claramente. No capítulo 1, ele vai dizer claramente isso. Aquele que começou a boa obra em vós, ele é fiel para cumpri-la até os dias de Cristo Jesus. Então, eu quero chamar a sua atenção nesta noite e dizer para você: levanta a tua cabeça. Não esteja rastejando, não esteja triste e cabisbaixo. Há uma promessa a teu respeito. Muito bem. Precisamos vivenciar isso.
Precisamos tomar posse disso, precisamos entender isso, precisamos compreender isso. Quando eu tenho essa percepção, irmãos, da palavra, tudo vai mudar na minha vida. Você não é qualquer um, meu irmão. Você é alguém que tem um selo, a marca da promessa. Então você não pode desistir. Então não vai dar errado na sua vida. Não vai falhar, não vai, jamais vai perecer. Você pode ter lutas, você pode ter dificuldades, você pode enfrentar algumas batalhas espirituais, mas Deus é o Deus fiel para cumprir todas as promessas em sua vida. Você já ouviu alguém dizer isso? Quem tem promessa não morre. Todas as palavras e todas as promessas ditas de Deus a você terão fiel cumprimento. Promessa, aliança traz promessa. E você está debaixo dessa aliança, está debaixo dessa graça. Essa promessa é para ti, para mim, para os nossos filhos, nossa casa, hoje. Muito bem. Mas aliança não vive só de promessas. Tem outras coisas importantes sobre a aliança. A aliança tem promessa, mas a aliança também tem exigência. Diga comigo, a aliança tem uma exigência. Isso é importante pensarmos também como participantes da nova aliança. Tem promessa sobre nós. Nem tudo é luta, nem tudo é perca, nem tudo é dano, nem tudo é choro, nem tudo é lágrima. Tem promessa. Mas o mesmo Deus que fez uma promessa a Abraão, ele também fez exigência a Abraão. Muito bem. Qual foi a exigência que Deus fez a Abraão? A Bíblia diz que Deus prova a Abraão. E diz a Abraão, dá-me o teu filho, o teu único filho. A Bíblia diz que Abraão conhecia o Deus da promessa, sabia que Deus seria mesmo poderoso para levantar Isaque até das cinzas. Ele estava decidido. Deus lhe faz exigir. Leva Abraão ao Moriá. Diz a Bíblia que Abraão toma o seu filho, Isaque, toma os seus servos, toma o jumento, abalda o jumento e vai de caminho a Moriá, entregar Isaque como Deus pedira. Diz a Bíblia que no caminho, Isaque percebe o ambiente e diz, pai, eu estou vendo o fogo que trouxemos, eu estou vendo o cutelo que tu trouxe, mas eu não estou vendo a oferta. Eu não estou vendo o cordeiro. Eu não estou vendo a entrega. Abraão, por fé, continua na caminhada e olha para Isaque e diz, meu filho, Deus para si cordeiro proverá. Muito bem. Qual é a exigência de Deus para Abraão? A aliança da graça, essa mesmo que nós estamos debaixo, ela tem uma exigência. Deus faz uma exigência a Abraão. E a Bíblia diz que a exigência que Deus faz a Abraão é a fé. A Bíblia diz que Abraão creu na promessa. E isso lhe foi imputado como justiça. E ele ficou conhecido como pai da fé. Muito bem. Mas qual é a exigência de Deus para nós como igreja, para caminharmos debaixo dessa nova ordem chamada graça? Esse Novo Testamento. A mesma condição. A Bíblia nos deixa claro, lá em Hebreus, no capítulo 11, que sem fé é impossível agradar a Deus. Pois importa que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador daqueles que o buscam. Em outras palavras, o que eu quero dizer para você nesta noite? Você
precisa despertar a sua fé nesta noite. Você precisa saber que quando Deus lhe chamou do Egito, quando Deus te trouxe lá do mundo, Ele colocou em você esta fé, irmãos. Às vezes estamos tristes, abatidos, sem forças. Às vezes estamos angustiados. Às vezes estamos parando no caminho e precisamos restaurar esta fé. Muito bem. Qual é a dimensão desta palavra? Deus quer despertar você na fé hoje. Deus quer dizer para você e para mim hoje dessa palavra que não é possível caminhar debaixo dessa nova dimensão sem que caminhamos em fé. E o que é a fé? O escritor hebreu vai dizer, no capítulo 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. O que é a fé? Jesus vai dizer em Marcos 9, 23, que tudo aquilo que você crê, tudo é possível ao que crer. Qual é o convite de Deus nesta noite? Desperte a tua fé. Ouse em crer, ainda que as condições pareçam adversas, ainda que, irmãos, preste atenção, ainda que tudo pareça contrário, Deus irá fazer. Deus irá realizar. Deus irá executar. A Bíblia diz, irmãos, e eu creio nisso, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Porventura falaria e não cumpriria? Porventura diria e não executaria? Eu quero falar nessa noite, se você se despertar em fé, Deus está no mesmo lugar de antes. Ele está esperando só um passo teu. Ele está esperando só uma disposição tua. Ele está só esperando você se dispor, você crer, você se lançar diante dele com verdade. A única condição que a graça nos exige quanto ao propósito de Deus é fé, irmãos. Não podemos estar aqui duvidosos. Não podemos estar aqui no ambiente de dúvidas, de incertezas. Não podemos estar aqui alimentados pela angústia. Não podemos estar aqui alimentados pela incerteza e pela incredulidade. Não. Por isso, eu quero te convidar nesta noite a você despertar a sua fé, irmãos. A você se despertar, você se levantar e tomar a sua posição em Deus. Quantos estão aqui dispostos a receber a palavra nesta noite? Levanta as mãos. Há uma palavra de esperança para você nesta noite. Há uma palavra de certeza. Há uma palavra de convicção. O mesmo Deus que desafiou Abraão no passado, Ele desafia você hoje. Está difícil? Lança nas mãos dele. Entrega. Diz o texto, diz o Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. A Bíblia vai dizer certamente isso. Antes que houvesse dia, Isaías 45, 13, vai dizer, antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar de minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Fé, fé, pode aplaudir o Senhor nessa noite, aplauda o Senhor nessa noite. Deus está exigindo de nós apenas que creiamos. Por isso eu quero dizer nessa noite para você que a última palavra, olha para mim, a última palavra, pega na mão que está ao teu lado dessa noite, pega aí na mão dele, na mão dela, diga aí para ele, para ela, diga assim, ó, a última palavra não é do homem, não é do médico, não é do juiz, não é do advogado, a última palavra é de Deus. É de Deus. Creia, creia. Alguém já disse no passado que a fé é um salto no escuro. Não. A fé é um salto nas mãos, no colo de um Deus todo-poderoso, de um Deus fiel, de um Deus que não conhece adversário, que não conhece batalha, que não conhece cativeiro que não possa virar. A Bíblia
Bíblia diz que Deus é o Deus que muda tempos, épocas e estações. Ele vai dizer para Jó que nenhum dos seus propósitos, Jó vai dizer isso. No capítulo 42, Jó, ele vai dizer isso, depois daquela luta todinha. Ele vai dizer, agora eu sei que tu és Deus, e que nenhum dos teus propósitos poderão ser perdidos, falhados, derrotados. Fé. Pega na mão que está ao teu lado aí nessa noite. Pega aí, chacoalha ele diz assim, ó. Tenha fé, homem. Tenha fé, mulher. Vai acontecer. Vai dar certo. Já deu certo. Vai pela fé. Caminha com fé, com esperança, com força. Ah, mas está difícil. Nada há demasiadamente impossível para o que crer. Chegou o limite. Chegou o momento, não tem mais forças, agora é a hora de Deus agir, agora é a hora de Deus fazer, agora é a hora de Deus transformar. Tenha fé, tenha fé. Não temas. Ele disse para você nesta noite, não temas. Não temas. Eu sou o que te toma pela mão direita, digo, não temas, eu sou contigo. Fé. Caminha com fé no Senhor. Mas aliança não vive só de promessa, exigência. Aliança também exige uma renúncia. E comigo nessa noite, aliança exige uma renúncia. Toda aliança tem uma renúncia. Muito bem. Nós estamos sendo convidados por Deus a viver nessa aliança. Nessa dimensão da nova aliança. Isso aqui é muito sério, irmãos. Enquanto nós estamos aqui ministrando, orando, pregando, orando, buscando, intercedendo, Deus está se movimentando. Deus está abrindo portas. Deus está revirando cativeiros. Deus está destruindo muralhas. Deus está desbaratando exércitos. Deus está revolvendo nesta noite papéis. Deus está quebrando cadeias nesta noite. Pelo poder da aliança. A aliança está de pé. Mas a aliança também exige uma renúncia. Diz a Bíblia que Deus exigiu de Abraão que renunciasse ao seu próprio filho. Deus também teve uma renúncia na aliança. Filipenses 2:10 vai dizer que Deus renunciou também. E a aliança, diz o texto que Jesus, sendo ele Deus, o próprio Deus, tomou forma de um homem, esvaziou-se da sua glória, deixou a sua majestade nos céus, tomou forma de um homem, vestiu-se de carne e foi à cruz morrer por nós. Diz a Bíblia que ele humilhou-se a si mesmo, ao ponto de morrer como morte de cruz. Foi obediente até o fim. Como a ovelha muda ao matadouro foi levado, e não disse coisa alguma. E se ofereceu como sacrifício vivo, santo e agradável ao Pai, como parte da renúncia. Renunciou à sua glória e à sua majestade, tornou-se homem. Foi levado ao Calvário e cumpriu o voto. E a pergunta para nós é, nesta noite, o que temos que renunciar? Qual é a nossa renúncia? Na aliança da graça, nós temos que renunciar o pecado, o velho homem, as velhas práticas, as velhas motivações. Nós temos que renunciar ao nosso eu, a nossa vontade. Nós temos que renunciar aos nossos desejos. Na nova aliança, nós temos que renunciar todos os dias os nossos pecados. Nós temos que dizer não todos os dias. Deus exige de nós que renunciemos a nós mesmos. Você precisa entender uma coisa: você não é mais dono de você mesmo. A sua vida tem um dono.
Você é um vaso escolhido de honra nas mãos de Deus. Ao ponto de ter, a Bíblia diz que o Espírito que habita em nós se ciúma de nós, tem ciúme de nós. Porque nós somos agora propriedade de um Deus ciumento. Deus não te partilha, Deus não quer partilhar a sua glória com ninguém. Você é de Deus, sua casa é de Deus, sua vida é de Deus, seus negócios é de Deus, são de Deus, seus projetos, Deus tem que estar envolvido, os seus sonhos, Deus tem que estar envolvido, os seus planos, Deus tem que ser a prioridade. Renúncia. Enquanto não renunciarmos a nós mesmos, não poderemos fazer parte da nova aliança. Jesus disse uma coisa importante: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha após mim. Renúncia. Temos que renunciar todos os dias. Mas muito bem, a aliança não vai ficar apenas na renúncia, na promessa ou na exigência. A bênção em alianças tem uma bênção final. Muito bem, irmão. Eu falei para vocês nesta noite que a aliança, a nova aliança envolve o processo de promessa. Ela está de pé. Ela envolve o processo da exigência. Deus exige de nós a fé. Ela exige o processo da renúncia. Temos que renunciar a nós mesmos. Mas toda aliança tem uma bênção final. Qual era a bênção final de Deus para Abraão? A bênção final de Deus para Abraão era que a sua posteridade seria poderosa na terra. É que o seu nome seria ilustre. Não seria esquecido. Que a sua geração seria como o pó da terra. Muito bem. Qual é a bênção final de Deus para a nova aliança? Veja, irmãos, a Bíblia diz em Jeremias que o desejo de Deus para a nova aliança é diferente. No passado, no tempo dos profetas, sacerdotes, patriarcas, o Espírito de Deus apenas pairava sobre eles e esporadicamente, algumas vezes, preenchia o sacerdote, o profeta, o juiz, o rei, mas aquilo era temporário. Mas a Bíblia vai dizer, lá em Gálatas capítulo 3, depois você vai ver, capítulo 3, algo muito importante. No versículo 14, Paulo vai dizer, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, que somos nós, por meio de Jesus Cristo, para que pela fé recebamos no Senhor a promessa do Espírito. Vamos ficar de pé nesta noite. Eu queria já chamar o ministério de louvor aqui. Qual é a promessa de Deus? Qual é a bênção final de Deus na nova aliança? Qual é a bênção de Deus? A bênção final na nova aliança. A Bíblia vai dizer, lá em Joel 2, que nos últimos dias, o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Diz o texto, que os jovens profetizariam, que os velhos teriam visões, e que os jovens também seriam profetas no Senhor. Qual é a bênção final de Deus na nova aliança? É que o próprio Deus, através do seu Espírito, venha habitar dentro de você, dentro da igreja, dentro de nós, dentro da nossa esperança, dentro da nossa fé. Paulo vai dizer que a promessa de Deus se encerraria com o derramamento do Espírito Santo. Em outras palavras, o mesmo Espírito que
de modo que mais de 3.000 almas se converteram à fé cristã, se converteram à fé pelo poder do Espírito Santo. Qual é a promessa de Deus nesta noite? O derramamento do Espírito Santo. Pega na mão do teu irmão que está ao teu lado, diz para ele nesta noite: a bênção de Deus para ti é o derramamento do Espírito Santo. É que você seja cheio do Espírito de Deus. É que você seja alcançado pelo Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que nós não poderemos ter um relacionamento com Deus sem que haja santificação. Sem santidade não podemos ver o Senhor. Sem essa graça do Espírito Santo do Senhor, não temos condições, ou não teremos condições de caminhar na nova aliança. Eu quero concluir esta fala nesta noite, dizendo para você e para mim: nós precisamos de intimidade com o Espírito Santo. Desde que você chegou aqui nesta noite, o Espírito do Senhor está sobre nossas vidas, buscando corações. É impossível caminharmos no tempo da graça sem o poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que Ele é o mesmo Espírito que ressuscitou o Cristo da morte. Ele é o mesmo Espírito que encheu os apóstolos lá no dia de Pentecostes. Que Ele é o mesmo Espírito que encheu os profetas, os patriarcas, que encheu os apóstolos, que encheu a igreja do passado, que encheu os pais da igreja. Ele é o mesmo Espírito que está aqui nesta noite e que quer encher o seu coração, e quer inundar a sua alma, e quer habitar plenamente dentro de você, e quer viver através de você. Deus diz para Jeremias: Jeremias, nos últimos dias eu farei uma aliança com meu povo. Eu descerei, habitarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Eu queria que nós orássemos agora. Você pode fechar o corredor aí, vou pegar na mão do irmão que está ao seu lado. Fecha. Deixa ninguém sozinho não. Eu quero encerrar esse culto nesta noite. Primeiro, com a certeza, eu quero falar nessa noite para você: você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa tomar parte da promessa, da exigência, da renúncia e dessa bênção final. Deus não nos chamou para sermos uma igreja vazia. Deus não nos chamou para estarmos aqui tristes, incertos, inseguros. Deus não nos chamou para estarmos aqui confusos. Não. Deus nos chamou para que tenhamos paz. Deus nos chamou para que desfrutemos da sua esperança. Ele é o mesmo Deus, o Deus de alianças, o Deus de promessas. Abraão descansa no Senhor, mas a promessa está de pé na sua vida hoje. A mesma unção que fortaleceu os profetas, os patriarcas, os apóstolos, esta mesma unção está aqui sobre esta igreja nesta noite. Feche os seus olhos por um instante. Há 3 coisas que eu quero falar para finalizar. Existem pessoas nesta noite que talvez ainda não entraram na dimensão dessa aliança e podem estar perguntando: o que eu faço? A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Se você está aqui nesta noite, não importa quem você é, como você está, onde você está, Deus quer entrar no teu coração hoje.
E quer fazer de você parte da promessa da aliança. Se você está aqui nessa noite, onde você está, você pode erguer uma das mãos para o Senhor e dizer: Senhor, eu quero fazer parte dessa aliança hoje. Mas se você está aqui nesta noite e faz parte desta aliança, mas por algum motivo entristeceu o Espírito Santo, quebrou a aliança, eu quero dizer para você, ainda que você tenha quebrado a aliança com Deus, Ele não quebrou a aliança com você. E a misericórdia dele está aqui nesta noite. E o perdão dele está aqui nesta noite para te restaurar, para te fortalecer. E se você deseja renovar esta aliança hoje no Senhor, aonde você estiver, no seu coração mesmo, você pode fazer isso agora. Se você está aqui nesta noite, faz parte desta aliança, desta promessa, mas pelas lutas, pelas angústias, pelas provações, pelas tentações, você se sente fraco, abatido, angustiado, sem forças. Deus está aqui neste lugar para fortalecer a sua fé, para restaurar o seu coração. Feche seus olhos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Você pode adorar o Senhor na cidade do nosso Deus, Espírito Santo. Santo monte. Espírito Santo. A alegria de toda a terra. De que isso funciona nessa noite? Se você deseja É o restauração, Senhor em quem nós temos a vitória, recomeço. Se você quer tomar um passo, que nos Senhor, nesta noite, ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. oh Deus, nós estamos aqui nessa noite. Queremos o teu nome engrandecer Oh Espírito Santo, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só, Senhor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Escute, feche seus olhos. O Senhor não morreu em vão. O Senhor não fez uma escolha errada quando decidiu descer e fazer aliança com você. O Senhor quer falar algumas coisas para você aqui hoje. Eu estou aqui. Ele é o mesmo Deus que te chamou, que te libertou, que te curou, que te salvou.
que te ergueu. Ele é o mesmo Deus que te encheu de dons. Ele é o mesmo Deus que preencheu o teu vazio. Ele é o mesmo Deus que renovou as tuas forças. Ele é o mesmo Deus que te colocou de pé. Ele é o mesmo Deus que te arrancou do mundo, do pecado, dos vícios. Ele é o mesmo Deus. E Ele está aqui nesta noite. E a sua aliança está nas suas mãos nesta noite. E Ele está aqui te dizendo: eu tenho sandália nova para os teus pés. Eu tenho um anel de ouro para o teu dedo. Eu tenho sobre ti uma unção nova para a tua vida. Eu tenho novos caminhos para seu coração. Ele te abraça nesta noite. Ele te acolhe nesta noite. Ele diz para ti nesta noite: vinde a mim, vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descansos para as vossas almas. Hoje é noite de renovar a aliança com Deus. Hoje é noite de sentar na mesa com o Senhor. Hoje é noite de recomeços. Hoje é noite de Deus restaurar ministérios caídos neste lugar. Hoje é noite de Deus levantar vocações nesta casa, porque a aliança está de pé. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Os seus olhos. Queremos o teu nome engrandecer. Receba o abraço do Senhor. Receba o perdão do Senhor. Receba a misericórdia do teu nossas vidas. Receba confiamos a graça de Deus em teu infinito amor. Oh, meu Deus, nos colocamos diante do Senhor nessa noite, pois só tu és o Deus eterno, para bendizer o teu sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Diga isso bem forte, bem forte, bem forte. Ó Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Por quê? Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Levanta sua mão comigo nessa noite, as mãos levantadas. Você tem a marca da promessa em tuas mãos. A unção de Abraão, a unção que está em Cristo, está sobre você. Pode continuar, Latinho, baixinho. Eu queria nessa noite terminar. Eu sei que Deus tem pessoas para tocar, para abraçar. Eu queria que vocês se voltassem para uma pessoa nessa noite aqui. Talvez essa pessoa não seja aquela que esteja do seu lado, seja alguém que entrou nessa casa hoje, está precisando de um abraço, está precisando ouvir a misericórdia de Deus. E no final desse culto, eu quero te chamar a ser profeta nessa casa. Eu queria que você saísse do seu lugar agora e fosse alguém. Se puder dar um abraço desse, se não puder, estenda as mãos. Se não puder estender as mãos, diga uma palavra para ela hoje. Diga para ela assim, ó: a aliança está de pé. Diga isso para 3 pessoas aí: a aliança está de pé.
Diga aí para 3 pessoas: a aliança está de pé. A aliança está de pé. O mesmo Deus do passado é o mesmo hoje. Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem, eterno será para toda a eternidade. Eu queria terminar nesta noite. As suas mãos, aonde está a aliança nesta noite? Levanta as mãos nesta noite. Aonde está a unção da aliança nesta noite? Está nas mãos da igreja. Aonde a igreja impor as mãos, as coisas vão se mover, as coisas vão acontecer. Aonde você pôr as mãos, Deus vai operar. Deus vai operar. Ele disse: aonde tu puser a planta do teu pé, será dado como herança sobre a sua vida. Vamos levantar nessa noite. Eu quero terminar profetizando sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua geração. Eu quero terminar dizendo para você: a promessa não terminou, a promessa não se encerrou. Deus vai restaurar a tua sorte. Diga aí para alguém: Deus vai restaurar a tua sorte. Deus vai restaurar a tua casa. Deus vai restaurar o teu ministério. Deus vai restaurar a tua vida. Deus vai restaurar o teu casamento. Deus vai restaurar a tua sorte. A promessa está de pé. Levanta a mão comigo nessa noite, vamos terminar. Santo és o Deus eterno, sobre isso. Temos o teu nome engrandecer, Oh, Espírito Santo, e agradecer-te por sua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a luz do seu doce e meigo olhar e te dê a paz. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, que a unção, a graça, o perdão, as santas consolações do Santo Espírito do Senhor seja sobre ti, sobre a tua casa.